Então, gente, bom dia a todos, né? Eu sou Marlene, trabalhadora aqui da casa já há algum tempo. Nos domingos é meio esporádico, mas eu trabalho durante as terças-feiras. Nós temos um evangelho da tarde nas terças-feiras. E o tema que foi proposto para esse domingo, ele fala de um assunto meio árido. Ele fala de desencarnes coletivos. Deixa eu tomar uma aguinha que a minha voz está falhando. Fala de desencarnes coletivos. Eu não sei se todo mundo conhece essa expressão dentro do Espiritismo, mas o que são esses desencarnes coletivos, né? São normalmente eventos meio catastróficos, né? Por exemplo, um grande incêndio, uma enchente, como a gente teve aqui no Rio Grande do Sul, que ceifou um monte de vidas, e coisas do gênero, né? Tsunamis, erupção de vulcão, terremotos, são eventos que normalmente têm a ver com questões da natureza, mas outras não. Por exemplo, um grande incêndio em um prédio ou uma casa não está relacionado diretamente com a natureza. Mas os grandes incêndios que nós estamos vendo nesses últimos meses, até aqui no estado de São Paulo, que não tinha essas ocorrências tão grandes, tem a ver com efeitos da natureza que trazem muitas vezes consequências muito drásticas, né? Se não para o ser humano, para os demais seres vivos, porque a gente vê esses incêndios florestais, esses incêndios em canaviais e outras plantações que podem não estar afetando diretamente seres humanos, né, ceifando vidas humanas, mas nesses ambientes a gente tem muitos animais que acabam perecendo, né, que acabam morrendo. E isso vai contribuindo para que alguns animais que são de áreas florestais e já estão em perigo de extinção, acabem sofrendo com isso. Então a gente vai falar desses desencarnes, dessas ocorrências catastróficas, mas puxando para a nossa visão espírita, né? O que isso representa para nós que já temos algum conhecimento da doutrina espírita. A gente tem, tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênesis, a gente tem capítulos que são dedicados a esses eventos trágicos, esses eventos catastróficos. E a gente pensa também com relação ao processo de evolução planetária e da nossa sociedade quanto espécie humana, que tem a ver com o processo de evolução pelo qual o planeta está passando. Então a gente tem lá, desde os textos bíblicos, né, no Apocalipse, já se falava em tempos que serão chegados e que teriam essas ocorrências que fizessem com que o homem pudesse despertar para a importância, primeiro, da nossa evolução enquanto espírito encarnado, segundo, de nós enquanto habitantes de um planeta que nós temos responsabilidades para com esse planeta, né? Então eu queria primeiro começar, né? A gente teve muito recentemente um acidente aéreo aqui no estado de São Paulo, que ceifou mais de 60 vidas. E aí as pessoas se perguntam, gente, mas todas essas pessoas, uma não tinha nada a ver com a outra, como é que a gente fala que o Espiritismo explica isso?
a gente acha que não tem correlação. Mas qual é a definição para esses desencarnes coletivos que o Kardec dá tanto no Livro dos Espíritos quanto na Gênese? Essas pessoas, de alguma forma, estão fazendo um resgate trágico, né? Que é uma forma trágica, porque de alguma forma, em algum momento, eles se comprometeram espiritualmente, e quando essas pessoas se reúnem e voltam a reencarnar no planeta, elas de alguma forma têm propósitos semelhantes, né? Elas resolveram que elas espiariam dessa forma. Aí a gente fala, mas gente, vai morrer queimado dentro do avião fechado? Pois é, a gente não sabe quais são os resgates que essas pessoas tinham que fazer acabaram fazendo essa escolha nessa encarnação para ter esse fim que a gente julga como injusto, né? Deus foi injusto, essa tragédia acaba ter sobre essas pessoas. Mas a gente tem que ter em mente que muito das coisas fatais que ocorrem com os seres humanos, não todas, com certeza, mas muitas dessas ocorrências foram provas que o ser escolheu. Ele tinha lá uma questão para resolver, para pagar alguma coisa de errado do passado, e ele escolhe uma prova dura como essa, morrer de forma trágica. E isso, quando ocorre dessa forma, em que muitas pessoas estão envolvidas, essas pessoas iam até, a gente pode até aventar a hipótese de que elas já se conheciam de outras existências, que elas escolhem esse tipo de situação para expiar erros do passado. Então a gente tem vários textos que falam disso. E eu achei muito interessante, quando eu estava buscando esse tema para fazer essa conversa com vocês hoje, como ele falava primeiramente com relação a grandes incêndios, eu me lembrei, a maioria das pessoas aqui talvez nem saibam disso, mas na década de 60 ou 70 houve dois grandes incêndios na cidade de São Paulo. O primeiro deles foi o edifício Andraus. O edifício Andraus é um edifício que fica ali no comecinho da Avenida São João, indo no sentido da General Olímpio. Foi um incêndio que ocorreu em fevereiro de 72. E esse incêndio, ele ocorreu no dia 23/2 de 72. Foi o primeiro grande incêndio que a gente viu aqui em prédios em São Paulo, que vitimaram muitas pessoas. E é interessante que eu encontrei um texto do Chico Xavier, que foi colocado numa sessão que teve em Uberaba, no dia 24 desse mesmo mês. O Emmanuel foi perguntado, né, dessa questão de desencarne em massa, e foi perguntado, né, para que isso, né? E nesse texto ele esclarece isso que eu estava conversando com vocês. Muitos desses espíritos, em alguma fase da existência, porque a gente não lembra do nosso passado, mas nós não somos espíritos que chegamos aqui ontem. E nós, enquanto humanidade, se a gente for lá para trás, lá do começo da civilização, a gente vai ver que você tinha aqueles corsários, aqueles invasores, aquelas guerras cruéis que existiam. Tudo isso, essas pessoas, que pode ser nós, pode ser aquelas pessoas que
desencarnam de forma trágica, quando elas se dispõem a resgatar de forma efetiva e mais rápida essa dívida, essas pessoas se propõem a esse fim trágico. Então, em fevereiro de 72, uma reunião lá em Uberaba, foi perguntado, né? Sendo Deus a bondade infinita, porque permite a morte aflitiva de tantas pessoas enclausuradas e indefesa, como no caso dos grandes incêndios. E aí o Emmanuel foi esclarecendo, né? São dívidas passadas que essas pessoas resgatam nessas situações trágicas. E aí você tem, nesse mesmo contexto, houve um incêndio na década de 60, um circo que tinha em Niterói. E esse incêndio foi o incêndio que mais morreu pessoas aqui no Brasil. Foram mais de 500 pessoas que morreram nesse incêndio desse circo. E eu não sei se vocês conhecem, lá no Rio de Janeiro tinha uma pessoa que ficou assim completamente desnorteada. Era um senhor que perdeu toda a família, só ele se salvou. Ele estava nesse circo. E o nome dele era Gentileza. Então não sei se vocês conhecem essa história do Gentileza. O Gentileza, ele ficou completamente transtornado e passou a viver na rua. E o que ele fazia? Ele agia com todas as pessoas que ele encontrava com a gentileza que você fala assim, um morador de rua, né? Como é que ele age assim, né? Não está preocupado de ter um lugar para ficar? Então você tem isso, né? Uma outra coisa que tem a ver com o que a doutrina fala para a gente, esse grande incêndio, muitas pessoas ficaram, não foi só as que morreram, muitas pessoas tiveram queimaduras extensas, muito extensas. E nessa época, no começo dos anos 60, eu não sei se vocês também vão lembrar, a maioria não vai lembrar, mas tem um cirurgião plástico brasileiro que se chama Ivo Pitangui. Eu nem sei se ele ainda é vivo. Esse Ivo Pitangui, ele estava no começo da carreira dele. E esse incêndio, ele proporcionou a que esse cirurgião desenvolvesse técnicas para a recuperação de faces, de partes do corpo queimada a partir desse incêndio. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Que essas catástrofes, além de servir para que as pessoas expiem erros passados, elas também servem para que que a sociedade, para que a ciência progrida, né? Esse progresso que foi dado pelo Ivo Pitangui na cirurgia plástica foi consequência do trabalho que ele fez, porque na época ele já era formado, já estava nessa área, com essas pessoas que sofreram esse incêndio em Niterói nos anos 60, foi bem no começo dos anos 60. Outra coisa que a gente precisa pensar, né? Um outro incêndio aconteceu um tempo depois, aqui na cidade de São Paulo. Acho que a maioria não vai lembrar, porque foi no começo da década de 70, em fevereiro de 74. E esse foi um incêndio que chamou muita atenção, porque o do Andraus foi o primeiro, mas ele não foi tão dramático. O incêndio do Joelma, as pessoas se atiravam, porque ficavam desesperadas, não tinham o que fazer com aquele fogo, estavam num andar muito alto. Então, muitas pessoas morreram porque se atiraram. E aí, de novo, a lei do progresso. A partir desse incêndio do Joelma, a engenharia e a defesa civil, os órgãos que são responsáveis por fiscalizar a segurança dos edifícios,
modificaram muitas normas que existiam. Porque o que aconteceu? Nesse edifício Joelma, era um edifício de escritórios. E era cheio de divisórias. Sabe divisórias essas de compensado? O chão com um monte de carpete. Aquilo para pegar fogo e não ter jeito, é a pior coisa que existe. Então, a partir do incêndio do Joelma, o Corpo de Bombeiros começou a ditar normas, não só para instalação elétrica, mas também para a estrutura dos edifícios. A necessidade de ter escadas externas, dependendo do tipo de edifício, para que, no caso de acontecer acidentes como esse, as pessoas não fiquem fechadas, enclausuradas. Então, tudo isso vai levando o ser humano a partir de eventos drásticos, trágicos, fazer modificações na forma de construir, na forma de conviver com as outras pessoas, para que esses eventos não ocorram. Por exemplo, Chernobyl. Chernobyl foi um acidente nuclear que teve na Ucrânia lá nos anos, acho que foi 80, se não me engano. Todas essas usinas, a partir do desastre em Chernobyl, começaram a ser fiscalizadas de uma forma mais atenta, porque é um tipo de evento que não vai fazer estrago só naquele momento. Chernobyl deve ter gente morrendo de câncer lá naquela região até hoje. Então, quando as pessoas perguntam, mas para que Deus faz isso? Primeiro, para que a gente progrida enquanto ser humano. Segundo, para que a gente progrida enquanto sociedade. Porque, além de tudo, o que a gente vê é que quando ocorrem essas grandes calamidades, como que aconteceu esse ano no Rio Grande do Sul, as pessoas se despertam para a solidariedade, para a compaixão para com aqueles nossos irmãos que foram afetados. Você pode ver isso em todas as grandes catástrofes, não precisa ser no nosso país ou na nossa cidade. Isso mobiliza as pessoas para despertar para essa importância de olhar para o outro, de sentir a dor do outro e se mover para amenizar a dor do outro. Que a gente tenha mais compaixão, né? Que a gente tenha mais raciocínio para detectar situações que possam ser provocadoras de incidentes desses tipos, né? E assim, o que fala o Livro dos Espíritos, né? Com relação a isso, né? Dentro das leis divinas, o que ele diz para a gente é que essas situações é para fazer com que a sociedade e as pessoas evoluam de uma forma mais rápida. Porque nós, aqui no Brasil, acho que nós estamos vivendo uma época muito polarizada, mas a gente percebe que nesse incidente que ocorreu no Rio Grande do Sul, muitas pessoas se mobilizaram para ajudar, até pessoas de outros países. E mais ainda, né? Se questiona os governos que estavam responsáveis por aquelas regiões da importância de se prevenir esses grandes desastres, né? E mais ainda, fazer com que a sociedade perceba que aquelas pessoas que estavam em determinadas regiões ali do Rio Grande do Sul, aquelas regiões não podem mais ser habitadas. Tem cidades que vão ter que ser mudadas. Mais do que isso, nós estamos percebendo uma mudança climática que muitas pessoas negligenciavam e negavam até,
E a gente está vendo aqui hoje, né? Esse ar que nós estamos respirando em São Paulo, teve um dia dessa semana que o ar de São Paulo era o pior do mundo, da cidade de São Paulo. E olha que nós estamos a quilômetros daquelas queimadas que ocorrem nas regiões agrícolas. E a gente está tendo queimada em pequenas florestas ao redor da cidade de São Paulo, e mesmo na cidade de São Paulo, Cantareira já teve foco de incêndio. Então, tudo isso para chamar a atenção do homem para a necessidade de agir com a natureza de forma a não provocar o que está acontecendo hoje. Porque nós estamos vivenciando lugares com enchente, lugares com secas, a navegação na região norte prejudicada, as pessoas impossibilitadas até de se deslocarem de uma cidade para outra, porque dependem da navegação, não tem estradas, e o ser humano precisa começar a pensar a questão da água, a questão de você não desmatar, a questão de você reflorestar lugares que foram devastados. Ontem eu estava vendo uma reportagem falando sobre a questão de reflorestamento, que essas regiões do centro-oeste que tem muita pastagem, tem muita área degradada, muita área degradada, e que se aquelas áreas forem recuperadas, o Brasil não precisa expandir essas fronteiras agrícolas. A partir de um processo de recuperação de áreas degradadas, você pode continuar aumentando a produção de alimentos, a produção de carne, sem que você tenha que expandir essa fronteira agrícola. Porque o que aconteceu nos últimos 30 anos nessa região centro-oeste foi que desmatou tudo. Aí, gente, a região centro-oeste, ela tem um monte de nascentes. Aquela região do Pantanal tem um monte de nascentes. E se a gente não for cuidar como deve, isso vai... essa água que a gente fala que nunca vai acabar, ela vai acabar. Nós já passamos por isso aqui em São Paulo. Né? São Paulo cada vez mais precisa buscar água mais longe. Isso tem um custo e isso tem um limite, né? Você não vai poder tirar água, por exemplo, nessa época da água em São Paulo, o São Paulo meio que ficou brigando com o Rio de Janeiro, porque você estava trazendo água das bacias que são lá do Rio de Janeiro. Então, esses desastres, essas questões ambientais que afetam a vida da gente, elas estão nos chamando a atenção, dando um chacoalhão para que a gente tenha um progresso moral mais rápido, porque isso tem a ver com a gente respeitar a natureza e respeitar as pessoas. Isso tem a ver com a sobrevivência das espécies que tem no nosso planeta, e que se a gente acaba com tudo, daqui a pouco não vai sobrar ninguém, muito menos nós, né? Então essa visão que o Espiritismo tem desses desencarnes coletivos, desses grandes desastres, é exatamente essa. Precisamos pensar na nossa ação dentro da sociedade, dentro do meio ambiente, dentro desse planeta. Nós não temos plano B, né? Embora o Elon Musk está tentando fazer fazer uma parada em outro planeta, nós ainda não temos essa possibilidade. E mais do que isso, nós não temos tempo. A continuar nesse ritmo, nós vamos chegar num ponto de não retorno. Por quê? Porque vai chegar um ponto que não adianta fazer reflorestamento, nada disso, porque vai estar tudo tão degradado, vai estar faltando água em tudo quanto é canto,
que a gente não vai conseguir correr atrás. E essa lei do progresso, quando o Kardec fala, ela é uma lei que esse progresso ele tem que ser incessante. Eu vou até ler uma questão aqui que me chamou muita atenção e que fala muito disso que a gente está dizendo aqui, né? É a questão 783, que diz o seguinte: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta. Aí ele fala: ao progresso regular e lento que resulta da força das coisas, mas quando um povo não avança bastante rápido, Deus lhe provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Sendo o progresso uma condição da natureza humana, ninguém tem o poder de se opor a ele. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não asfixiar. Quando essas leis se tornam de modo incompatível com o progresso, ele os derruba, com todos os que querem manter, e assim será, até que o homem harmonize as suas leis com a justiça divina, que deseja o bem para todos e não as leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. Então aqui o que o Kardec já falava lá nos idos de 1850, quase 60, é o que a gente vê aqui. Em nome do dinheiro, em nome de um progresso insano, o ser humano está caminhando para um ponto de não retorno. E essa necessidade de a gente se preocupar com isso não é só do governante, não é só do presidente, do governador, do prefeito. Ela tem que ser uma preocupação nossa. E essa preocupação nossa, ela tem que estar conectada com a sociedade. Nós elegemos as pessoas que fazem essas leis. Nós elegemos todos os cargos, né? Na maioria, nos cargos eletivos de parlamento e nos cargos executivos do nosso ordenamento social, nós elegemos. Então a gente precisa, quando elege alguém, cobrar dele. Mais do que isso, antes de eleger, tem que saber o que ele pretende. Qual é o projeto para o meio ambiente? Qual é o projeto para o ser humano? Então, a gente está aí, à véspera de eleições, e as pessoas ficam discutindo pontos que não têm a ver com essas questões prementes, sociais, que nós estamos aí na nossa cara o tempo inteiro. Então, essa lei do progresso vem para nos dar um cutucão. Ó, se vocês não fizerem, o negócio vai ficar pior. Se vocês não fizerem, eu vou fazer uma reviravolta aí nesses lugares todos, né? Então, o Kardec já falava isso lá em 1800 e qualquer coisa. Na Bíblia também a gente tem a parte lá do Apocalipse, que fala nesses sinais dos tempos, né? Que grandes desastres, grandes calamidades iriam acontecer. Mas a gente, e fala, às vezes, dependendo da interpretação que se dá, fala assim de um fim de mundo. Na realidade, o fim do mundo só vai ocorrer se houver uma guerra nuclear e acabar o planeta. Mas o fim do mundo é o fim que a gente precisa perseguir, é o fim desse mundo que não procura seguir as leis divinas. O nosso Livro dos Espíritos, ele tem um capítulo que fala das leis divinas. E uma das leis divinas é essa do progresso que eu já mencionei. Outra lei divina é a da destruição, porque o planeta e os ambientes
periodicamente eles têm um processo de destruição, né? Se a gente for pensar numa plantinha, por exemplo, tem plantas que ela só revive se você for lá e podar ela quase no topo. Você está destruindo, mas aquela destruição ela tem um objetivo. Então a gente tem que pensar nesse processo de destruição que ocorre, mas que ele deva ser feito de forma tal que tenha um objetivo e que você sabe qual vai ser o fruto futuro daquele ato que você está praticando. Então a gente tem que entender essa lei de destruição nesse sentido. Eu vou destruir para renovar. A própria natureza faz isso. O que a gente tem aí hoje? A hora que nós chegamos aqui de manhã, a entrada da nossa casa estava assim forrada, forrada de folhas secas. Nossa, caiu alguma coisa. Ai, que susto. Tudo bem? Estava assim forrada de folhas secas. Então a natureza faz isso. Ela se desfolha toda no outono e no inverno, e daqui a pouco, semana que vem, nós vamos estar na primavera. E daqui a pouco, tudo isso vai estar verdinho de novo, se a gente permitir, né? Tudo isso vai estar verdinho de novo, vai ter flores para tudo quanto é canto. Então a natureza tem esse processo de destruir, reconstruir, destruir, reconstruir. Isso faz parte da lei divina. E esses processos que a gente vê de acidentes, desencarnes coletivos, também é uma forma de uma evolução mais acelerada. É uma forma de evolução desses espíritos que desencarnam dessa maneira mais acelerado. Então a gente tem que ver por um aspecto também, não como uma desgraça, né? A gente não tem que pensar, é uma desgraça, coisa. Com certeza, a gente tem que pensar que essas pessoas que se foram de forma tão trágica, para elas foi um fim meio trágico. Mas será que quando ela chegou no plano espiritual e reviu a proposta que ela tinha de resgate mais acelerado, quando ela chega lá, ela já não fala assim, bom, agora eu cumpri, agora eu vou começar a construir. E aí você tem, né, dentro da literatura espírita, que quando ocorrem esses grandes desastres, grandes guerras, o plano espiritual, ele está ali do lado, para acolher essas pessoas que desencarnam dessa forma trágica. Eles estão amparados para, quando chegam no plano espiritual, primeiro ter a consciência de que já não estão, mas no nosso plano. E segundo, quando eles veem o filminho da última existência, tipo assim, eu me propus a isso e eu consegui cumprir essa minha proposta. Então, o que a gente tem que pensar é que não há transformação sem crise. As crises são oportunidades de recomeços. As crises são oportunidades da gente repensar as nossas vidas. Não precisa nem ser uma crise que vá culminar num desencarne, mas muitas situações na vida da gente, muitas crises pelas quais a gente passa, é para fazer com que a gente pare, repense e reprograme, né? Muitas famílias que perderam emprego, que passaram por situações de penúria muitas vezes, a partir dessa vivência começam a encarar as coisas de forma diferente. Porque vamos combinar que nós não encarnamos para acumular bens, para, como diz a Irani, tomar sorvete. A gente veio aqui com alguma proposta de melhora na nossa condição espiritual. A nossa condição espiritual, ela vai evoluindo a cada nova existência. E quando a gente vem para cá, tem uma proposta
Deus nos permite ter livre-arbítrio. Muitas vezes as pessoas chegam com uma proposta e a hora que se vê de frente com aquela situação difícil, elas deixam para depois. Deus permite. Deus permite que a gente deixe para depois. Mas quando a gente retorna no plano espiritual e vê que a gente desperdiçou o tempo que a gente tinha, é aí que ocorrem essas grandes provas que a pessoa se dispõe a fazer. Porque você percebe que aqui o tempo, por mais longa que seja a vida, é uma coisinha muito pequena. E a gente tem aquela função de espírito eterno. O espírito eterno, ele vai a cada reencarnação galgando degraus. Se a gente para na nossa subida, a gente vai voltar lá e para reencarnar de novo vai demorar. Bom, dizem as más línguas que a fila da reencarnação está bem grande. Então, a gente está aqui, vamos aproveitar o tempo que a gente está aqui para que a gente aproveite ao máximo as oportunidades que a gente tem de reparar as coisas que a gente deixou de fazer, né, em outras encarnações. E para isso a gente precisa estar muito atento, né, atento à nossa condição enquanto indivíduo, né, vamos melhorar a nossa condição estudando, procurando conhecer essas leis divinas que o Kardec trouxe para a gente, fazendo a nossa parte dentro da sociedade, né? Porque a gente tem uma função dentro da sociedade e mais ainda dentro da nossa família, porque o primeiro núcleo social que a gente tem é a da nossa família. E mais do que isso, é onde normalmente estão os grandes desafios, né? Não tem, eu imagino que não tenha ninguém que fala assim, a minha família é perfeita. Não existe família perfeita para começo de conversa. Sempre vai ter alguém que vai ser a tal da ovelha negra e que você precisa ajudar. Muitas vezes aquela ovelha negra é o seu cobrador. Você, em outras existências, pisou muito na bola com aquela pessoa e ela vem agora para cobrar o que você fez de equivocado em outras existências. E a gente precisa estar atento com isso, né? E uma outra coisa é com relação aos aspectos que a gente precisa considerar quando ocorrem esses grandes eventos, né? Essas situações trágicas. Primeiro, a gente tem um aprendizado a fazer. E esses espíritos que desencarnam dessa forma têm um aprendizado a fazer. Primeiro, o nosso mundo não é o mundo material. A impermanência da vida é coisa que a gente tinha que ter como certo na nossa cabeça. Porque nós viemos para cá, não trouxemos nada. Nós vamos para lá e não vamos levar nada. Nada em termos. Podemos levar a nossa evolução espiritual e moral. A gente tem essas vertentes, né? O ser humano precisa desenvolver a parte material, né? Porque o ser humano, se formos pensar desde o homem lá das cavernas até hoje, nós tivemos evoluções fantásticas. Mas só essa evolução intelectual, ela não nos capacita a viver de forma a cumprir o nosso objetivo maior, que é a perfeição, né? A perfeição que Jesus nos falou, né? Que nós podíamos fazer tudo o que ele fazia e muito mais. Nós temos a capacidade, nós temos dentro de nós um pedacinho da divindade. E esse pedacinho da divindade, ele vai sendo construído à medida que a gente vai aprendendo com várias existências, com várias experiências, com várias
questões que a gente vive no nosso dia a dia. Uma outra coisa que esses desastres a gente precisa pensar no assunto é que a vida continua. Eu vou desencarnar ou de forma trágica, ou mesmo dormindo com 90 anos, porque aqui é uma passagem. A vida vai continuar depois que eu morrer. E isso tem que dar para nós um compromisso de viver da melhor forma possível, de aprender o máximo possível, de evoluir enquanto espécie, enquanto ser humano, enquanto sociedade, o máximo possível. E uma outra coisa que a gente precisa ter é um olhar empático com essas pessoas que perderam os seus entes queridos dessas formas tão trágicas, porque é muito complicado para a família, os amigos, perder uma pessoa nessa situação. E essa situação requer que a gente dê o amparo, né, em termos de consolo a quem ficou, mas também que a gente lembre dos que foram, porque não existe nada mais importante para quem foi do que as nossas preces, do que as nossas intenções, para que aquelas pessoas que se foram possam estar sendo amparadas no plano espiritual e possam ser resgatadas o mais breve possível para a continuidade da vida, porque a vida vai continuar. Vai demorar para reencarnar? Vai, porque a fila está grande, mas essas pessoas, esses espíritos, vão ter oportunidades no plano espiritual de continuar evoluindo. E isso que importa, né? E outra coisa é sobre a questão da vida, né? Valorizar realmente o que importa. E o que importa em termos de vida contínua, vida após a vida? O que importa é que a gente evolua, que a gente vivencie no nosso dia a dia com as demais pessoas, a gente vivencia essa necessidade de ter um olhar generoso, um olhar empático com o sofrimento do outro. Porque nós, principalmente aqui em São Paulo, a gente está cercado de gente sofrendo. É o morador de rua, é o cara que está desempregado, né? São várias situações que a gente precisa ter esse olhar empático. E mais do que isso, lembrar que Deus não faz milagres. Ele não desce com emprego para quem está precisando de emprego. Ele não desce com os bens materiais que as pessoas que estão na rua necessitam. Ele não faz nada disso. Ele faz o seguinte: ele age através das pessoas. E essas pessoas somos nós. Por mínimo que seja aquilo que você acha que pode fazer, faça. O Gentileza, lá no Rio de Janeiro, ele ficava dando flores para a pessoa na rua. Ele ficou completamente maluco. Mas a maluquice dele era ter atitudes de gentileza. A gente tem que prestar atenção que as tragédias também têm que nos ensinar, né? Tem, com certeza. A represa está com 40%. Ontem eu fui lavar o banheiro e falei, não vou lavar. Passar um paninho. Né? A gente pode ir adaptando, porque a coisa está feia, né? Para todos nós é uma aprendizagem. Né? E é uma consciência que a gente precisa desenvolver, né? Então, vamos lembrar, não há milagres para as situações climáticas que a gente está vivendo e vai viver daqui para frente. Não tem plano B, o planeta é esse e nós temos que cuidar deste. E para fazer isso a gente tem que fazer a nossa parte. Mas sabe, Marlene, o que é legal de ver, que é muito, eu vejo muito isso, convivo muito com criança,
E as crianças já estão vindo com esse módulo aí. O módulo que elas aprenderam no plano espiritual, porque assim, eu nasci nos anos 80. As pessoas fumavam dentro do avião, jogavam papéis pela janela, né? Não usavam cinto de segurança. E o meu filho vai na praia, ele junta o lixo. Eu não ensinei isso. Mas é porque ele já veio com esse... Tem garrafa, tem plástico, eu quero juntar. Ele pega um saco e ele junta. E isso tem vários amiguinhos dele que eu quero fazer. Mas então, e a gente tem que dar o exemplo, né? Que vai dar certo. Vai melhorar. Você sabe que esse ano, no começo do ano, eu fui para Itanhaém. Fiquei uns dias lá em Itanhaém e estava voltando de uma praia para outra e estava um trânsitozinho meio parado, sabe? Aquela filinha de carro. Aí eu vi um cara jogou uma lata de cerveja, Guaraná, sei lá o que era, pelo vidro. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu vi um cara correndo assim, ele foi lá, pegou e falou assim, ó, é seu. Caiu. Acho que você não percebeu. Acho que o senhor não percebeu, mas a latinha voou do seu carro. E botou lá dentro e foi embora. O cara deve ter ficado morto de vergonha, porque todo mundo viu aquilo. Sim. Então são atitudes, você não precisa ser agressivo para dizer pro cara, olha, você não pode jogar isso aí. Amigo, ó, esse lixinho que você deixou cair aqui, tem um cestinho ali na frente. Vamos colaborar? Então é isso, a gente precisa ver essas calamidades, esses desastres que estão acontecendo como uma oportunidade que Deus está dando para a gente, para tipo assim, olha, presta atenção. Porque a gente só aprende pela dor, né? Se a gente só aprendesse pelo amor, não precisava mais ter nenhum desastre. Ele está ali falando, presta atenção, o planeta não está dando mais conta, porque a coisa está feia. A gente não tem mais esses recursos todos de água, de comida que pode ficar desperdiçando, né? Plantou aqui, aí agora eu vou lá e abandono essa terra aqui, vou fazer naquela outra. Tudo isso está chamando a nossa atenção. E a gente precisa chamar a atenção das crianças, que elas já vêm com esse chipzinho que a Mariana falou. E a gente tem que ser o exemplo. Você não pode, que nem esse camarada que jogar latinha, não sei se tinha alguma criança dentro, não vi, mas aquilo é um péssimo exemplo. Então a gente precisa fazer a nossa parte e lembrar que não tem milagre. O milagre são as pessoas que vão lá e fazem a parte que precisa ser feita. Tá bom? Nesse avião, quando teve um rapaz que falou assim, olha, eu quase fui, eu perdi a hora, não sei o quê. Ele também falou, olha, agora eu vou viver diferente. E se a gente for lembrar... Sempre tem, né, aquele atrasado que pegou o avião. E teve gente que brigou porque queria pegar, né? Essa é a questão. Lembrando aí aquele incêndio que teve em Santa Maria, aquele monte de jovem. Gente, aquilo foi um embate. Eu me lembro que nesse dia... Era um domingo, eu estava no lar, não tinha nem ouvido o noticiário de manhã. E aí a hora que eu cheguei no lar, acho que era a Ani que estava fazendo palestra, e ela mencionou, pediu para a gente fazer uma oração e tal. E aí eu lembrei, eu tenho uma sobrinha que tem muitos amigos em Santa Maria, e naquele final de semana ela estava lá. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa é ligar para a mãe dela e falar assim, tá tudo certo? Tá tudo certo, Canaira? Eu falei assim, não, tia, ela não estava lá não. Porque ela é muito baladeira. Eu falei assim, no mínimo, foi passar fim de semana com os amigos e gosta dessas coisas, né? Mas assim, a gente tem que pensar o seguinte, outra coisa, esse incêndio que teve em Santa Maria, ele mexeu muito porque assim, você via que tinha responsabilidades dentro do poder público que não foram cumpridas. Então, isso precisa ser cobrado. Quando você vai no lugar, você vê uma coisa meio esquisita, a saída fechada, a saída de... denuncie. Mas é isso, gente. Marina, posso fazer uma parte? Claro, com certeza. Tudo isso que você comentou aí, e eu estava aqui pensando
que as grandes tragédias, exceto as naturais, né, que é terremotos, maremotos, vulcões, né, que não são ocasionados pela mão humana, a maioria, todas elas, inclusive toda essa tragédia no nosso interior do estado, todas elas foram ocasionadas pelo homem. Né? Pela ganância do homem. Pela ganância. Então, quem conhece a região de Ribeirão Preto, essa região toda, é um momento que eles já fizeram a coleta, já colheram, né, a cana, o café, etc. E agora estão preparando o solo para rebrotar. E aí as palhas, etc., eles têm que queimar, porque não tem como tirar de outra forma. E outra coisa, as tragédias na aviação, a maioria, ela também é ocasionada pela mão do homem, porque esse avião que caiu recentemente, foi constatado que o piloto, ele viu que estava com problema no processo de eliminar o gelo. E ele mesmo assim foi fazer a viagem. E aí eu estava comentando com um amigo, eu falei, mas a gente não sabe qual é a pressão que houve dos donos, dos diretores, para que tem que ir. Mas né? isso já foi até falado, depois que se aventou essa hipótese aí, já foi falado que esses pilotos dessa companhia já estavam vivendo no limite da pressão. Exatamente, porque a gente vê toda hora agora, parece que toda hora tem problema com essas aeronaves. E nós vamos lembrar também o acidente da TAM, né, em Congonhas, que o avião já tinha aterrissado por um problema mecânico e falha humana, né? Aí o que ele faz? Para ele, eu não sei qual foi, ninguém sabe, ele faz uma curva à esquerda e acaba atingindo um prédio lotado de gente trabalhando e todos morrem. Então é uma coisa assim, infelizmente o homem, muitos ajudam, evoluem, etc., mas tem uma pequena parte que acaba se destacando justamente por essa ganância, né? Às vezes até por questões, sei lá, psíquicas, etc. Desleixo. A Marlene não citou, mas a pandemia. A pandemia A pandemia veio, todo mundo fala, não, a pandemia é para mostrar para o ser humano o que tem que ser feito, que não sei o quê e tal. Então, naquele momento, todo mundo era solidário, todo mundo se ajudando. Nem acabou a pandemia e as pessoas voltaram todos aos normais. Mas a gente deve que lembrar uma coisa, Celso. Essa pandemia, ela trouxe para a gente avanços dentro da ciência que não aconteceriam dessa forma tão rápida se não fosse a pandemia. Muita gente morreu. Mas a gente tem essas novas técnicas de vacina que trazem um avanço para a saúde. Ontem mesmo eu estava assistindo aquele jornal da Cultura e tinha um médico na bancada e a reportagem falava de uma vacina de RNA mensageiros para combater o câncer. Esse RNA mensageiro é uma técnica que estava sendo desenvolvida antes da pandemia e que foi acelerada com a pandemia. Então, é aquele negócio. Não está evoluindo? Vamos fazer uma coisa para fazer evoluir mais rápido. Então, a gente tem o lado bom e o lado ruim. Essas grandes calamidades, elas também trazem avanços. E é nisso que a gente precisa focar. O avanço veio, vamos utilizar esse avanço. Vamos vacinar todo mundo, vamos fazer o que é certo. Porque a gente fica numas questões picuinhas políticas, querendo um desfazer o que o outro fez, e a gente não pensa na sociedade como um todo. A sociedade está aqui para evoluir junto. Nós temos que evoluir junto. Não adianta só eu ter aquela consciência e ter aquele passo de evolução se eu não
influencio as pessoas que vivem à minha volta. E influenciar nesse sentido do bem. Porque é isso que, como eu disse de novo, não tem milagre. O milagre é cada um fazer sua parte da melhor forma possível. Então é isso. E vamos agradecendo. Primeiro por termos tido disposição de estar aqui hoje, fazendo essas reflexões. Agradecendo a Deus por tudo que temos, por tudo que somos. E percebendo o plano espiritual agindo à nossa volta, nos intuindo no bem, nos energizando cada vez que chegamos aqui nessa nossa casa de Maria de Nazaré, que essa energia possa percorrer aqui todo o nosso corpo físico, todo o nosso corpo espiritual, e possamos levar conosco para os nossos lares, para os locais onde trabalhamos, estudamos, os comércios que frequentamos, o transporte coletivo, as vias públicas, em cada um desses lugares, possamos agir como aquele amigo gentileza que ficou durante muitos anos no Rio de Janeiro, apesar das suas dores, sendo esse ponto que faz com que as pessoas percebam que a nossa ação na sociedade, ela influencia o outro. Se eu sou agressivo, eu posso desencadear a agressividade. Se eu sou gentil com as pessoas com as quais eu convivo, eu vou influenciar para que essa gentileza se transmita a outras pessoas. Então nós te pedimos, Pai de amor e de bondade, que envolva a todos nós aqui nesse planeta, para que possamos ter a consciência do nosso papel na sociedade, na nossa família, nos lugares por onde trabalhamos, estudamos, que influenciemos de forma positiva, que nós possamos agir sempre de forma amorosa, de forma fraterna e de forma solidária. Que assim seja.